Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Stéphane Nino avec vous pour ces 2 heures de décalage horaire et toujours assisté à la technique par Francisco. Certains l'appellent Juanito, mais nous on va rester sur Francisco. Voilà pour cette première séquence et nous sommes en direct sur le 106.3 en FM à Paris et sur www.rfpp.net. Et pour continuer immédiatement, eh bien, je vous propose une séquence nouveauté, allez, fin 2017. Et nous allons partir dans un autre style, donc, et en premier lieu avec la formation qui s'appelle Trupe Chá de Boldo. Et le titre que nous allons écouter tout de suite, c'est We Need Nothing. Dentro de um tempo, não sei exatamente quando, mas vai acontecer coisas aqui em Paris como um festival desse tipo de música. Agora não, mas um pouco... Eu quero estar. Já estamos. Você já conhece muito mais coisas, mas eu percebo que Wanderson Lemos. aqui ainda conhece Aline a da Arau. Bossa Nova só. A Bossa Nova não é independente. É um berço da música também, mas ela não é independente. Independente é o que você conhece. Que surgiu das periferias. Sabe? Un invité puisqu'il est avec nous, il est en tournée à Paris. Il s'agit de Wanderson Lemos et nous aurons une conversation à partir d'un peu plus tard, durant la deuxième heure du programme. Donc, Bueno, pues estoy aquí con Aline y con Wanderson haciendo fuera la preparación para su presentación en Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM para Europa, para el mundo. Fora Temer. Exactamente. Exacto. Você vai? Talvez a gente vá. Tem que saber que aqui é uma rádio associativa. É na FM, mas aqui trabalhou... Bueno, estamos en la emisión en vivo. Yes. Vem balançar. Samba do bom, samba do bem, samba meu bem. Vem balançar. Samba do bom, samba do bem, samba meu bem. Tava lá no samba, junto da rapaziada. É lá que se faz cultura no rito da raça, é. Tava lá no samba, junto da rapaziada. É lá que se faz cultura no rito da raça. Na consciência de cada um, é só perceber tantas coisas que o povo criou. Daí, na consciência de cada um, é só perceber tantas coisas que o povo criou. Esse povo, na tradição do balanço, mistura surdo, guitarra e faz um samba novo. Na tradição do balanço, mistura surdo, guitarra e faz um samba novo.
samba do bem, samba meu bem. Vem, vem balançar. Samba do bom, samba do bem, samba meu bem. Voilà, nous sommes ensemble sur Fréquence Paris Pluriel, sur le 106.3 en FM à Paris. Et vous pouvez également nous écouter en direct sur www.rfpp.net. Et comme je vous l'avais annoncé précédemment, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios un artiste brésilien qui est en tournée ici à Paris. Et on en profite pour l'accueillir dans Décalage horaire. Il est chanteur, guitariste, compositeur. Il s'appelle Wanderson Lemos. Bonjour, Wanderson. Bonjour, bonjour. Alors, il nous fait le plaisir de passer par les studios durant cette tournée en France. Alors, on était un petit peu déçus parce qu'en fait, on avait prévu de brancher sa guitare. Il faut que je vous précise quand même que Wanderson Lemos a une guitare très, très particulière puisqu'elle a 2 manches. Et qu'elle sort un son à la fois de guitare 7 cordes, puisque le manche le plus long est une guitare 7 cordes, et il y a un petit manche qui sert de cavaquinho, qui a un son de cavaquinho qui lui, a un tout petit manche, et c'est 2 guitares en une. Alors j'étais en train de dire, estava precisando para os ouvidores que você tem violão muito particular, que pode fazer 2 categorias de som. É verdade? É verdade, primeiramente, Fora Temer, bom dia a todos. Eu queria agradecer estar aqui mais uma vez. Agradeci mais cedo, lógico. E essa oportunidade de falar sobre o trabalho e estar com vocês já é uma festa para mim. Et estar em Paris est mais ainda. É um sonho, réalisation d'un sonho. Alors, Wanderson est déjà ravi d'être parmi nous et de parler avec vous. Et il remercie déjà tous les auditeurs d'être présents. Ça, c'est sympa déjà. Então, esse instrumento que você estava dizendo é um instrumento que é desenhado por mim e feito por um luthier lá do Rio de Janeiro, Josemir. Meu amigo Josemir faz, eu desenho os instrumentos, a gente já está fazendo o segundo, que já vai ser um pouco já a evolução desse primeiro. Esse primeiro já tem um grande sucesso. Alors, il nous dit, je le coupe parce que je fais la traduction en même temps. C'est un instrument qu'il a fait réaliser par son ami Josemir, luthier do Rio de Janeiro. Qui est luthier à Rio. Et donc, c'est la première version parce que il y a peut-être quelque chose là. C'est un instrument donc qu'il a fait réaliser sur mesure et il nous annonce qu'il va bientôt pouvoir jouer avec une évolution, donc la version 2 de cet instrument. Et il nous en garde la primeur. Então, eu não posso falar muito para você não ter uma coisa muito grande para traduzir, né? Então é isso, a gente vem tentando, dentro do que a gente sabe fazer na música brasileira, que tem tantos mestres, correndo para fazer coisas que somem na música brasileira, tanto instrumentos, quanto arranjos, quanto novas formas de se fazer um trabalho autoral, e a gente está sempre buscando coisas novas para mostrar e também para contribuir, né? Para contribuir. No final de tudo é sempre para contribuir em prol da arte no sentido universal, mas é claro, falando da música brasileira, talvez seja mais um instrumento que seja inserido na história da música brasileira em breve. Alors, Wanderson nous dit qu'il aurait tellement à nous raconter. Il nous dit quand même que son truc à lui, puisqu'il est compositeur, il chante également, et il peut se produire tout seul sur scène, ce qui est une véritable performance. Et son ADN, on va dire, c'est justement de mélanger des choses, de faire des choses nouvelles. Et ça marche pas mal pour lui d'ailleurs, puisqu'on va en reparler. Il a été nommé pour un grand prix d'ailleurs de musique au Brésil. Mais avant de parler de tout ça, tout simplement, on va commencer par écouter. Comme je vous le disais, on avait prévu de chanter en direct, mais c'est pas possible parce que l'instrument doit être branché, mais c'est pas grave. On va vous passer un morceau de son dernier album qui s'appelle Okuro Come et on va écouter ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, Wanderson? Vamos ouvir uma primeira canção oui. para
Voilà, pour que tout le monde suive un peu de quoi nous parlons. Francisco? Eu sempre fui de paz e continuo sendo, mas queria esclarecer as coisas com você. Eu queria mesmo era te olhar de frente, mas você troca de calçada sempre que me vê. Bom dia, boa noite, boa vizinhança, assim eu sempre fui, assim eu sou feliz. Pra falar comigo é só chegar com jeito, o papo é sempre reto, mas não torce o nariz. Você ri de longe, porque sabe que de perto couro come. Você ri de longe, porque sabe que de perto couro come, couro come. Você ri de longe, porque sabe que de perto couro come. Você ri de longe, porque sabe que de perto couro come, couro come. Um recado maldoso lá na minha página e todo esse papo sobre meu cabelo. Se tivesse satisfeito com o que tem, não precisava olhar o de ninguém. É sempre a velha piada do pente, quando passa do outro lado ouço falar de espelho. Me seca tanto que a sua esposa começou a me olhar também. Mas você ri de longe, porque sabe que de perto couro come. Você ri de longe, porque sabe que de perto couro come, couro come. Você ri de longe, porque sabe que de perto couro come. Você ri de longe, porque sabe que de perto couro come, couro come. Eu sempre fui de paz e continuo sendo, mas queria esclarecer as coisas com você. Eu queria mesmo era te olhar de frente, mas você troca de calçada sempre que me vê. Bom dia, boa noite, boa vizinhança, assim eu sempre fui, assim eu sou feliz. Pra falar comigo é só chegar com jeito, o papo é sempre reto, também não torce o nariz. Recado maldoso lá na minha página e todo esse papo sobre meu cabelo. Se tivesse satisfeito com o que tem, não precisava olhar o de ninguém. É sempre a velha piada do pente, quando passa do outro lado ouço falar de espelho. Me seca tanto que a sua esposa começou a me olhar também. Mas você ri de longe, porque sabe que de perto couro come. Você ri de longe, porque sabe que de perto couro come, couro come. Mas você ri de longe, porque sabe que de perto couro come. Você ri de longe, porque sabe que de perto couro come, couro come. Você ri de longe, porque sabe que de perto couro come. Você ri de longe, porque sabe que de perto couro come, couro come. Mas você ri de longe, porque sabe que de perto couro come. Eu que a gente troca uma ideia, você ri de longe, não sabe que de perto couro come, couro come. Você ri de longe, porque sabe que de perto couro come. Você ri de longe, porque sabe que de perto couro come, couro come. Você ri de longe, porque sabe que de perto couro come. Você rit de longe porque sabe que de perto couro come, couro come. Você rit de longe. Voilà un premier extrait du dernier album disponible de Vanderson Leems, parce que, eh bien, on se trouve à une période un petit peu charnière, si vous voulez, puisque cet album, il est sorti en 2015-2016, et il y a un tout nouvel album, mais qui est en cours de pressage actuellement. Et eh bien, donc on se base sur le dernier album. Estava explicando que esse álbum é o último que você tem gravado, porque agora, neste momento, o último álbum está em pressage. Isso. Esse álbum que a gente está ouvindo chama O Couro Come, de 2015. Esse que vai ser lançado agora em março, aqui eu estando aqui na França ainda, chama O Poderoso Chefão e a Cinderela do Subúrbio. Tudo isso. Vai ser disponível com as plataformas digitais. E fisicamente deve estar disponível nas FENACs e... Quando? O físico, para chegar nas lojas do físico deve ser só em abril. Mas disponível nas plataformas digitais já em março, no dia do lançamento, no show e tudo já vai ter CD, mas as lojas demoram um pouco mais para colocar disponível. Então deve ser em loja deve estar em abril, mas nas plataformas digitais com certeza esse mês, em março. Alors voilà une bonne nouvelle, puisque le disque va être disponible sur les plateformes digitales que vous connaissez tous dès le mois de mars. Allez, on va dire, ça va se mettre en place. Et puis pour le CD,
sous sa forme physique, eh bien, il faudra attendre quelques mois, le temps que les magasins le rentrent en stock. Mais donc, c'est du tout chaud. Et donc, Vanderson est en tournée actuellement en France. Il était hier en concert. Il y aura également un autre concert la semaine prochaine. On va en reparler. Mais je voulais m'attarder d'abord sur le morceau que nous avons écouté, Kurukome, qui était là un morceau qui a été réalisé avec un groupe, une troupe entière de musiciens. Você fez esse álbum, o Kurukome, com músicos, com uma banda completa. Todos os álbuns têm a banda completa. Assim, não tem nenhum álbum só eu tocando voz e violão. Todos são com banda, esse novo também. O de 2007, o Kurumiatan, Senzala, o Giramundo de 2013 também. De 2010 nós tivemos o Samba à la carte, todos com banda. São bandas com meus amigos. Um amigo mais frequente é o baixista Thiago Campos, que já está comigo há 10 anos, e é fundador do selo Crioula Fonográfica junto comigo, e trabalha em todos os álbuns junto comigo, e com a Aline Araújo também, que eu quero agradecer de coração o meu pessoal que vem acompanhando desde sempre, para que o mundo saiba que a cada artista que aparece tem um monte de gente trabalhando junto. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je ne sais pas si je vais me rappeler de tout. En tout cas, il en est à son 5e album, Vanderson Lemos. Et tous ces albums, comme il nous le disait, sont enregistrés avec une troupe complète de musiciens, dont son bassiste préféré, qui fait partie de tous ces projets. Et il faut également préciser que Vanderson a créé son propre label et qu'il produit lui-même ses musiques. Tout ça, c'est du label indépendant et c'est d'autant plus méritant que c'est toujours compliqué de percer au départ. Mais il faut dire qu'il y a eu des coups de pouce. Vanderson a été notamment nominé pour le prix de la meilleure musique brésilienne. Estou falando do prêmio no Brasil, que foi prêmio que ajuda você para revelar sua obra ao país ou no Rio. Diga a indicação, o Prêmio da Música Brasileira em 2016. Sim, porque a gente já vinha fazendo álbuns independentes desde o começo. E o primeiro álbum indicado foi o Kurukome. E a gente, claro que fica muito feliz porque você chegar a um lugar onde antigamente só as grandes gravadoras eram indicadas é uma coisa muito importante. E a gente nunca pensou em prêmios, é claro, mas a gente é um reconhecimento. C'est toujours bon à prendre. De que a gente não é uma grande gravadora, mas a gente é reconhecido hoje como algo importante também dentro do mécanisme culturel, né, do Brasil. Alors il nous dit que bien sûr c'est toujours intéressant d'être nommé à un prix comme celui-ci puisque c'est un prix national et ça permet d'avoir une exposition plus grande, ce que l'on recherche toujours quand on est un artiste, un jeune artiste. Et il y aura... il y a aussi d'autres choses qui lui permettent d'avoir plus d'exposition, Vanderson, parce que j'ai lu, alors je ne retrouve pas exactement ma fiche, mais on va lui poser la question, qu'il avait participé également à une bande de telenovelas. Você participou também a uma banda som, som de uma telenovela. Sim. Eu participei da novela Rock Story lá no Brasil. Rock Story, Rock voilà. Story. Também. Sim, pode falar. Isso da exposição também ao público? Sim. E é uma coisa que eu gosto de fazer, está em segundo plano normalmente. Eu apareço atuando quando é meu clipe, né? Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Gosto muito de teatro e cinema também, mas a música tem tomado mais espaço do que eu poderia imaginar. Mas sempre que tem oportunidade, como teve na novela Rock Story, eu participo também. Alors c'est toujours évidemment intéressant puisqu'il joue aussi la comédie, il apparaît. D'ailleurs, si vous voulez vous rendre compte
avoir l'image qui va sur le son, eh bien vous pouvez vous connecter sur YouTube en tapant Vanderson Lemos et vous allez tomber sur deux clips notamment sur lesquels eh ben, vous le voyez apparaître. Avant de continuer cette conversation, on va écouter un nouveau morceau de l'album qui s'appelle Come, et on va écouter un morceau qui s'appelle Teresa Crioula. Oui, Oui? Teresa Crioula que deu o título ao selo Crioula Fonográfica. Teresa Crioula. Porque Teresa é crioula. Teresa quer se tentar passear, quer namorar, mas não dá. Tem um barraco no morro, uma mãe e filho pra sustentar. Entre beco, sai beco no asfalto, faz tudo que dá. Lava chão, é arrumadeira e é porta-bandeira da estação de saco. Cuida do próprio futuro e tem fé que um dia vai mudar. Lata d'água na cabeça pra lavar tristezas e não piorar. Entre asfalto sai asfalto, quer subir no morro, mas hoje não. É mais um dia de guerra e Dona Teresa não vai descansar. Porque Teresa quer um destino pro seu menino. Porque Teresa é crioula. Porque Teresa quer um destino pro seu menino. Porque Teresa é crioula. Teresa quer se tentar passear, quer namorar, mas não dá. Tem um barraco no morro, uma mãe e filho pra sustentar. Entender, sai um beco no asfalto, faz tudo que dá. Lava chão, é arrumadeira e é porta-bandeira da estação de saco. Cuida do próprio futuro e tem fé que um dia vai mudar. Lata d'água na cabeça pra lavar tristezas e não piorar. Entre asfalto sai asfalto, quer subir no morro, mas hoje não dá. É mais um dia de guerra e Dona Teresa não vai descansar. Porque Teresa quer um destino pro seu menino. Porque Teresa é crioula. Porque Teresa quer um destino pro seu menino. Porque Teresa é crioula. Et voilà, nous sommes en direct sur Fréquence Paris Pluriel, c'est décalage horaire, le Brésil pendant 2 heures. Et nous sommes en direct dans le studio avec Vanderson Lemos. Et nous venons d'écouter Teresa Crioula qui clôture l'album qui s'appelle Okuru Come de l'artiste, qui est son premier album. Alors on était en train de discuter ensemble et notamment hors antenne, je ne l'avais pas traduit tout à l'heure, son nouveau clip qui est disponible et que l'on peut visionner sur YouTube s'appelle Cinderella do Subúrbio et il a été produit à Marseille. On voit d'ailleurs sur ce clip eh bien, la ville portuaire et c'est assez fantastique quand même de voir un artiste brésilien qui fait le clip qui est donc un extrait de son dernier album, celui qui va sortir prochainement, dont nous parlions à l'instant, et qui vient faire son clip à Marseille. É coisa rara para artista brasileiro fazer um clipe na França. Por que você fez o clipe em Marseille? Bom, eu primeiro
a forma que eu tenho para agradecer a recepção que eu tenho aqui na França é fazer alguma coisa ligada ao lugar, né? É uma forma de agradecer e eu tenho uma surpresa. Eu estou gravando um clipe em Paris agora, Alors, de uma música do novo CD chamado Lembranças de Paris, alors là, que está no novo CD. on a affaire à un francophile, un Brésilien francophile, voilà, puisque c'est une manière de remercier un pays qu'il aime beaucoup, qu'il a accueilli, et il a décidé de réaliser ce clip à Marseille parce que voilà, il y a passé du temps et il trouve cet endroit intéressant. Et la nouvelle, c'est que dans son dernier album, un nouvel extrait va être également filmé. Un morceau s'appelle Lembranças de Paris, Souvenirs de Paris, et ça va être filmé à Paris également. Alors, espero que você vai elegir dia com sol, porque agora é pouco difficile. Nous sommes en hiver aujourd'hui et il pleut à Paris, alors j'espère que ça va être pendant un jour de soleil. Mas bon, temos o sol aqui no estúdio. Não, bom, já tem algumas cenas gravadas já, na verdade. Eu não vou dizer quais são, mas eu espero que vocês de Paris gostem, porque é um presente, é o que eu tenho para dar a música. E assim como eu gosto de associar as músicas que eu faço a questões sociais no Brasil, eu gosto de associar também a retribuição quando eu recebo alguma coisa de muito bom, como fui recebido aqui, estou sendo recebido na rádio e nessa semana em outra rádio, então é o que eu tenho para agradecer. Estamos fazendo um clipe em Paris. Alors ça, c'est vraiment l'attitude d'un artiste, puisque sa première motivation, c'est de donner, de partager en tout cas avec son cœur et son âme ce qu'il fait. Et comme il a trouvé un écho favorable ici en France, eh bien il dédie une partie de cet album aux auditeurs et à la France en réalisant son clip, parce qu'il reçoit beaucoup d'ici, et voilà, c'est un échange tout simplement. En tout cas, nous, on aime bien ce que tu fais, Vanderson, et on va en profiter pour écouter encore un nouveau titre de cet album, parce que c'est bien d'écouter la musique. Et tu as choisi de passer un autre titre qui s'appelle Sopra te ver sambar. Não podia ler na foto. Já comprando. Sopra te ver sambar. Só para te ver. Como se realizou essa música? Você pensou numa companheira de você? Ou? Não, na realidade, quase todas as músicas têm alguma coisa real dentro da cultura do Brasil. Eu sou da periferia do Rio de Janeiro, morei muitos anos no centro, mas não nasci no centro, nasci num lugar na parte mais pobre e que tem suas histórias tão ricas quanto a parte mais rica financeiramente. Il nous dit que chacune de ses chansons a un fondement dans la réalité. Il est né, il a grandi dans un faubourg de Rio, et qu'il en profite dans ses chansons pour rattacher cette partie de vécu à sa musique et surtout à ses paroles. Eu procuro contar histórias da ótica de quem quase nunca teve voz para contar suas próprias histórias, como a Cinderela do subúrbio. A Cinderela não é do subúrbio na realidade, né? Ou tem Cinderela no subúrbio, só que ninguém conhece a história. Então tem Cinderela no subúrbio, e assim como Só Pra Te Ver Sambar conta a história de amor entre um homem e uma passista de uma escola de samba, e ele tinha que subir o morro só para vê-la sambar. Antes de tê-la, ele ia observar ela. E é uma história muito comum no subúrbio também. Alors là, on fait référence à vraiment la vie de tous les jours des habitants de Rio. Et cette chanson fait référence à un homme qui est subjugué par
une jeune fille qui fait partie de l'école de samba. Et donc, pour aller la voir samber, pour aller la voir danser, il doit escalader le Morro et il doit se rendre à l'école de samba juste pour la voir samber. Et donc, c'est une analogie avec la vie de tous les jours et ce qui se passe d'un point de vue social. C'est très commun, nous dit-il, voilà, à Rio. Oui, porque todas as histórias, eu comecei a tocar música para tocar músicas do Tom Jobim, que é um ídolo enorme desde criança. E depois passei a perceber que todas as histórias da Bossa Nova, que era uma música muito difundida fora do Brasil, se tratava de histórias que se passavam na parte mais rica da cidade, zona sul do Rio de Janeiro. Daí vi a necessidade de, quando começasse a me estabelecer como compositor, que eu fizesse as composições contando histórias da onde eu vim, que é do outro lado da cidade. É como se fosse Garotas de Ipanema, mas do subúrbio carioca. É a mesma coisa, só que por outra ótica e com uma peculiaridade na forma de viver. São formas diferentes de se viver. Et essas pessoas precisam ter as histórias contadas, né? Alors bien sûr, il fait l'analogie avec ce qui s'est passé durant, bien sûr, la période de la bossa nova, c'est-à-dire toute fin des années 50 et surtout dans les années 60, pour nous dire que la bossa nova, ça se passait dans la partie sud de Rio, la zona sul, alors que lui vit dans une autre région, mais en fait on peut transposer tout à fait ce qui s'y passait et les réunions d'artistes et puis la façon de parler d'une façon romantique et peut-être moins descriptive comme c'était le cas dans le samba auparavant et d'une façon plus romantique, eh bien les histoires et le vécu de chacun. On écoute Sopra te ver samba. É bom rever esse conceito. Todo mundo tem defeitos, assim já é demais. Sem isso, já não quero compromisso, não que seja sacrifício, mas se for só por cartaz. E a toda terça-feira hoje eu não vou. Sábado é dia de ensaio, também não vou. Se foi o tempo, me cansei de esperar. Subi ao morro só pra te ver sambar. Se foi o tempo, me cansei de esperar. Subi ao morro só pra te ver. Subi ao morro só pra te ver sambar. Subi ao morro só pra te ver. É bom rever esse conceito. Todo mundo tem defeitos, assim já é demais. Sem isso, já não quero compromisso, que seja sacrifício, mas se for só por cartaz. E a toda terça-feira hoje eu não vou. Sábado é dia de ensaio, também não vou. Se foi o tempo, me cansei de esperar. Subi ao morro só pra te ver sambar. Se foi o tempo, me cansei de esperar. Subi ao morro só pra te ver. Subi ao morro só pra te ver sambar. Subi ao morro só pra te ver sambar. Subi ao morro só pra te ver sambar. Subi ao morro só pra te ver. Subi ao morro só pra te ver sambar. 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 Subi ao morro só pra te ver. Subi ao morro só pra te ver.
Alors, nous étions en pleine discussion puisque Vanderson Lemos m'expliquait hors antenne qu'il vient du faubourg, pas très loin de Padre Miguel, l'école de samba que tout le monde connaît, puisque c'est une école du groupe spécial qui défile sur l'avenida de Marqués de Sapucaí depuis très très longtemps, donc une des écoles phares de Rio, et que, eh bien, c'est vrai que la vie quotidienne dans ce quartier, jusqu'à maintenant en tout cas, était assez différente de ce qui se passe dans la zone sud et dans la zone que l'on connaît lorsqu'on est touriste et qu'on va à Rio, c'est-à-dire la zone de Copacabana, Ipanema, Leblon, une zone très touristique. Et c'est vrai, pardon, aussi plus sécurisée, mais les choses tendent à changer aujourd'hui. En tout cas, Vanderson Lemos est avec nous durant cette émission. Le Brésil de tous les sons, c'est le slogan qu'il défend dans ses musiques. Nous avons écouté déjà plusieurs morceaux, plusieurs extraits de son dernier album disponible qui s'appelle O Curo Come, et donc qui illustre bien cette manière d'agréger non seulement des choses différentes, mais aussi d'être le porte-parole de la vie quotidienne de la ville de Rio de Janeiro. Alors, Vanderson, tu étais hier en concert. Ça se passe à Paris, c'était au 38 Rives hier. Il y a d'autres concerts prévus la semaine prochaine. Você toca aqui em Paris sozinho? Sim. Sim, como ontem, e vai ter um outro show na semana que vem, Sim. aqui em Paris. Onde vai acontecer esse show? C'est une question piège. Je devrais Bom, ontem foi no 38 Rive e o próximo acho que é no L'Age d'Or, eu não sei o endereço. C'est ça. L'Âge dia 8. d'Or. Ça va se passer à l'Âge d'Or. On va en reparler, on va reprendre tous les détails pour vous les communiquer, parce que ça vaut le coup de venir écouter Vanderson en concert. Et oui, et en ce moment, il est en concert, donc il joue seul sur scène, mais vraiment, c'est une expérience que je vous encourage à expérimenter. Alors, ce nouvel album, esse novo album que você já preparou, porque está na prensa, ele se diferencia das músicas que escutamos, ou é uma continuidade? Seria uma continuidade em termos de histórias, né? Tem histórias que se completam nesse CD novo, mas é um CD, eu diria, musicalmente, eu diria que tem menos fusões entre as músicas, assim, trocas de ritmos que sempre tem nos outros CDs. Quem tiver a oportunidade de ouvir vai perceber isso nos outros trabalhos, que tem muita fusão. Eu diria que esse CD novo ele não tem tanta fusão assim, as músicas são de ritmos, eu mantenho mais os ritmos, falando musicalmente, mas entre histórias é uma continuação. Sempre com a ótica de contar histórias de personagens do subúrbio carioca. Assim. Alors, il nous dit que ce nouvel album que nous n'écouterons pas aujourd'hui, mais il reviendra, Vanderson à décalage horaire, c'est une forme de continuité. Et ces musiques, il est jeune, hein, il faut dire, donc il a des choses à dire, et il nous explique qu'il y a beaucoup de choses qui sont en fait une continuité de l'album que nous avons déjà écouté. Pour une chose qui intéresse nos auditeurs et qui nous intéresse nous, parce que tu es compositeur, comment ça se passe pour faire une nouvelle chanson? Tu prends ta guitare, tu joues comme ça seul, ou tu as déjà une idée, tu travailles au piano avec d'autres musiciens? Comment ça se passe? Pour composer, je sais que tu as... Eu compreendo. Você entendia. Modo de compor, né? Exatamente. Isso. Normalmente, eu tenho a minha relação com a composição ela é diária, não só para os meus CDs. Então, eu tive 6 músicas gravadas no Brasil no ano passado por outros cantores. Entre essas músicas tem samba, maracatu, jazz e outras coisas. Então, eu sou um compositor que não compõe só para o meu CD. Então, o modo de compor
eu geralmente faço a melodia com o instrumento, né? E na hora de escrever, eu escrevo como se fosse um escritor sem instrumento nenhum perto. E muitas vezes em ambientes que não tem nada a ver com música. Então a literatura, para mim, é uma coisa muito constante, tanto quanto a música e o cinema. Eu gosto de tantas coisas da arte e tento separar isso para não ficar uma maluquice. Então eu fiz uma música para um filme de um ícone negro Pardon. Non, pas de souci. Mais juste pour... parce que sinon je perds le fil. Pardon. Et donc juste pour, pendant que je m'en souviens encore, la façon de composer, alors qui est assez peu commune, puisque tu nous expliques que tu composes plutôt à partir d'une feuille blanche, c'est-à-dire que tu ne prends pas ton instrument, c'est-à-dire que c'est plus l'histoire que tu as en tête, et tu vas plutôt poser les paroles à as palavras primero, antes da música, c'est ça? Ou... Non, j'ai pas compris alors, voilà. Não, são ambientes e coisas diferentes. Por exemplo, a melodia, raramente eu faço a letra com o instrumento, como músico. Normalmente eu faço a letra como se eu estivesse escrevendo um livro, vamos colocar assim, sem instrumento, sem nada. A letra, para mim, é uma coisa que é muito separada da música. Les deux choses sont très séparées pour lui. Les paroles et la musique sont deux process différents. Il nous dit qu'il écrit comme s'il écrivait une histoire à part et sans musique. Mas para a composição da música, você usa o violão, o piano? Isso, com o violão. E muitas vezes a música fica lá sem letra há um tempo. Às vezes a música, por isso eu digo que é separado. E tem música que nem vai ter letra, por exemplo. Mas tem composição que por encomenda, por exemplo, como para peça de teatro, para cinema, que tem agora um filme chama do Luz Gama, né? Prisioneiro da Liberdade, que eu fiz uma música para esse filme lá no Brasil. Carolina Maria de Jesus, que é uma outra escritora negra, eu fiz para ela também. Então aí sim eu tenho um tema antes para ver, estudar a vida da pessoa e fazer a composição. Diferente. Aí é uma outra coisa. Voilà, il nous dit qu'effectivement il y a des musiques de commande, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils doivent coller à un thème, à une thématique précise. Par exemple, pour un film, il nous a parlé du prisonnier de la liberté sur lequel on lui a demandé de composer. Ça, c'est un process différent. Mais pour composer en fait une musique sur un album, eh bien, il prend sa guitare et là, il se met à composer, à jouer les notes, et c'est ce qui va faire qu'il va pouvoir coucher sur le papier son morceau. Avant de continuer cette discussion, un autre morceau. Tu nous as fait une playlist que nous allons suivre, et tu nous as proposé Que Preta Es. C'est un morceau qui est aussi extrait du dernier album. On écoute. Preta. Ela chega sem olhar pro lado e todo o chão é povo. Padre Miguel é o centro da cidade me deixando louco. Bronzeada, linda e perfumada ao lado da janela. Eu disfarço, fecho os olhos, mas tô pensando nela. Que preta é essa? Que preta é essa? Que preta é essa? Passista da mocidade. Hoje à noite eu vou pro samba ver essa beldade. Mas ela vem com seu requebrado e toda massagita, batucada no swing debochado, e a galera grita que vai. Que preta é essa? 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 Que preta é essa?
Ela é mais bela mulata passista da mocidade. Hoje à noite eu vou pro samba ver essa beldade. Ela vem com seu requebrado e toda massagita, batucada no swing debochado e a galera grita. Ela chega sem olhar pro lado e todo o chão é pouco. Padre Miguel ao centro da cidade me deixando louco. Bronzeada, linda e perfumada ao lado da janela. Eu disfarço, fecho os olhos, mas tô pensando nela. Que preta é essa? 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 Eu quero essa preta e sei que muita gente quer essa saber que ela vai sorrir diferente, né? Eu tô na expectativa, não vou marcar bobeira no mesmo horário, mesmo encontro na segunda-feira. Se não rolar dessa vez, eu já não vejo problema. Se não vier um sorriso, já valeu o poema. Valeu, preto. Valeu Preto. Que preta est ça? En fait, Vanderson était en train de me dire que c'est une vraie histoire puisqu'elle est bassiste à Padre Miguel et sa preta, et sa pretinha, et qu'il connaît. Tu la connais, cette femme? Você conhece? São várias, né? Tem várias lá. são várias. várias. Não minhas, mas são várias. Il y en a beaucoup. Elles sont Non. toutes plus belles les unes que les autres. C'est pour ça que c'est difficile. En tout cas, il nous dit que c'est quelque part, c'est la version moderne de Garota de Ipanema, mais voilà, sur un autre rythme et transposé sur ce qui se passe actuellement. C'est ça, hein? C'est uma versão atual de Garota de Ipanema, mas com outros ritmos. Isso. Não na questão musical nem toco, assim, toco mais na questão da representatividade desse pessoal, né? Que é o Rio de Janeiro é isso, essa coisa do mar e da periferia tem que estar junto. Essas duas histórias precisam ser contadas, as duas. Nenhuma pode apagar a outra, nem a de classe média, nem alta e nem a classe pobre. Todos têm que estar na mesma história, independente do ritmo que essa representação utilize para contar a história, né? Oui, c'est vrai qu'il y a toujours une sorte de différence entre les quartiers à Rio, parce que une différence de niveau de vie, bien sûr, mais les histoires, au final, sont toujours les mêmes. O samba tem importância na sua vida, não? Porque você fala de Padre Miguel, por Oui. exemplo, mas Sim. também a música tem importância. Isso, o samba é uma coisa que a gente cresce participando ali em Padre Miguel. Eu era da escola de samba também, disputava samba ali como compositor, já fui da bateria também. Ah, il a fait des percussions à Padre Miguel, E- justement. Eh oui. Também, e também compositor da escola. Et compositeur de l'école. Oui. É muito presente, apesar de na minha música vocês perceberem que tem uma mistura de outros ritmos do Brasil, né? Mas a base quase sempre tem o samba ali no meio. Alors, c'est un mélange de beaucoup de choses, mais il y a toujours du samba, ça il nous le dit. Mais et quelles autres influences você, quais são as suas influências musicais antigas e atuais? Olha, eu vou ser justo. Eu comecei a tocar violão para tocar músicas do Tom Jobim. E sempre digo isso porque isso é justo. Era o meu grande ídolo na minha adolescência. Ah, une de ses grandes idoles, c'est Tom Jobim. Et Oui. c'est lui qui l'a certainement influencé pour commencer à jouer de la guitare. Depois, é claro, tive outras influências até de músicas estrangeiras. Mas, a gente difícil, tem. né, comme question. É muito difícil dizer, mas eu vou para ser justo, eu vou falar uns nomes como o Djavan, como o Ivan Lins, como o João Bosco. E a música negra universal que me influencia na mão direita, no ritmo, né? Que dá para perceber que tem uma coisa da black music também aí.
Stevie Alors, Wonder, et etc. Et oui, évidemment, il y en a plein, et c'est pas facile de répondre. Il a cité Ivan Lins, il a cité João Bosco, il a cité également d'autres artistes. Et puis il y a la musique noire du Brésil, et puis la musique du Black Rio des années Oui. 70, les Banda Black, qui ont forcément influencé toute une génération et dont il se sent complètement appartenir. On arrive au terme du temps qui nous est imparti. Temos pouco tempo, c'est comme ça, décalage horaire. On n'a que 2 heures, c'est pas assez, mais on va faire avec. Ce que je vous propose, c'est que, en attendant de retrouver Wanderson Lemos en concert, il va jouer à Paris, à l'Âge d'Or. Ça va se passer jeudi 8 mars, c'est cette semaine. Et donc, vous pouvez vous y rendre si vous êtes parisien ou venez à Paris faire un tour, ce sera une bonne occasion. Le concert va se dérouler au 26 rue du Docteur Magnan. C'est dans le 13e arrondissement à Paris. Ça commence à 20h. C'est jeudi 8 mars. Wanderson Lemos en concert à Paris cette semaine. Et pour terminer, je vous propose d'écouter un dernier extrait de son album. On va écouter Solteira. Essa moça tá solteira, pode crer, quando ela passa, a molecada corre pra ver, eu já tô louco. Parei na dela pra valer, ela não sabe, mas qualquer dia vai saber. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ela vai sempre antes do sol raiar. De mãe solteira é sempre assim, é todo dia, não pega pra acabar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ela vai sempre antes do sol. Fica de mãe solteira é sempre assim, é todo dia, não pega pra acabar. Na base da fé se agiganta, balançar faz parte, mas se cair, levanta, não tá dentro. Abram alas que lá vem ela, continua a nega mais bonita da favela. Essa moça tá solteira, pode crer, quando ela passa, a molecada corre pra ver, eu já tô louco. Et voilà, nous venons de passer 1 heure en compagnie de Wanderson Lemos. Merci beaucoup, Wanderson, d'avoir été Merci à vous. parmi nous aujourd'hui. Et eh bien, il sera en concert jeudi 8 mars à l'Âge d'Or. C'est à Paris, dans le 13e arrondissement. Et on arrive au terme de cette émission. Il me reste à vous remercier d'avoir été encore une fois à l'écoute. Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Décalage horaire. D'ici là, portez-vous bien. Passez une excellente semaine. Ciao, gente.